A paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais esta pré-aula de Escola Bíblica Dominical, na qual estaremos continuando a extrair lições da vida e ministério do apóstolo Paulo à Igreja de Cristo. Hoje temos por tema Paulo, o plantador de igrejas, lição de número 7 da classe dos adultos. Na aula passada analisamos o porquê que o ministério do apóstolo Paulo foi tão bem sucedido. Porque o apóstolo Paulo era movido pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo o capacitava e dava poder para que ele pudesse ser bem-sucedido no chamado para o qual ele foi vocacionado. E hoje estaremos estudando o ponto de partida para Paulo plantar igrejas, que fazia parte do seu chamado também. Veremos o ponto de partida, veremos o processo e veremos como Paulo plantou inúmeras igrejas em tão pouco tempo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Coríntios, 1 Coríntios 3, do versículo 6 ao 9, Atos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3, Atos 16, do versículo 1 ao versículo 5 e versículo 9 e versículo 10. O nosso primeiro ponto nos diz assim: Paulo, o desbravador sobre uma gloriosa obrigação. Primeiro subtópico diz: Paulo, o desbravador. Antes de expormos esse primeiro subtópico, precisamos entender o que significa desbravador. Aqui no comecinho da leitura diz: Paulo foi sem dúvida o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Por quê? Desbravador, em termos mais diretos, significa aquela pessoa que tem um conhecimento e leva ao seu semelhante aquele conhecimento que o seu semelhante não tem. Apesar que desbravador fala de explorador, de pessoas que vão a regiões desconhecidas, e foi o caso de Paulo. Ele foi um desbravador porque ele foi a regiões que o evangelho ainda não havia sido proclamado. Paulo recebeu essa revelação, e ele diz, do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele leva o evangelho a lugares que ainda não havia sido pregado o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo leva o conhecimento do evangelho, a palavra do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, a lugares que ainda Cristo não havia sido anunciado. Podemos confirmar isso na referência de Romanos, capítulo 15, versículo de número 20, que Paulo realmente ele rompeu fronteiras e levou o evangelho a lugares que ainda o Senhor Jesus Cristo não havia sido pregado. Então, sem dúvida nenhuma e muito corretamente, o escritor pastor Elienay Cabral coloca aqui que Paulo foi sem dúvida o grande desbravador da fé cristã no mundo gentil. Ele rompeu fronteiras. Mas agora eu queria chamar a sua atenção para uma parte da leitura que está aqui neste primeiro subtópico ainda. Sua vida e ministério nos constrangem a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do Evangelho das Boas Novas. Aqui o pastor Elienay está nos dando a entender que a vida de Paulo nos constrange a evangelizar e a semear o Evangelho. Semear o Evangelho e plantar igrejas em lugares ainda onde o Evangelho não foi anunciado. Eu não tenho dúvida e concordo firmemente que a vida do apóstolo Paulo é uma forma de nos motivar, de nos constranger a viver o chamado que Deus tem na nossa vida, com zelo, com diligência e obediência e por amor a Deus, tá? E se o seu chamado, assim como o de Paulo, é plantar igrejas também, amém, isso certamente que sirva de motivação para você, da forma que Paulo fez, que você venha depender de Deus como Paulo dependeu. Mas é muito interessante eu destacar algo aqui, que nem todos são plantadores de igrejas, tá? Em Efésios 4:11, eu costumo muito citar esse versículo para explicar direito isso. Uns Deus deu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ou seja, nem todos podem ser apóstolos, nem todos podem ser profetas, nem todos podem ser evangelistas, nem todos podem ser pastores e nem mestres. É Deus quem levanta, é Deus quem dá uns para apóstolos, outros para profetas. Então, quando entendemos isso, há uma diversidade, embora há uma unidade na igreja, mas há uma diversidade nos dons ministeriais, nos dons espirituais. Cada um foi chamado, tem uma vocação. E você pode confirmar isso na leitura bíblica em classe, no capítulo 3 de 1 Coríntios, no versículo de número 6. O apóstolo Paulo aqui fazendo alusão ao trabalho dele na igreja de Coríntio.
Ou lá em Coríntio, você pode ver isso em Atos 18, que ele fica um ano, e se não me falha a memória, 1 ano e 6 meses lá, pregando e ensinando a palavra. Paulo fala que ele plantou, mas Apolo regou. Ou seja, Paulo teve um trabalho ali de plantar, de iniciar, de evangelizar onde Cristo não havia sido anunciado ainda lá em Coríntio. E uma vez que foi anunciado que o fundamento foi lançado e este fundamento é Jesus Cristo, e não pode haver outro, aí Apolo vem e rega. Ou seja, Paulo plantou, mas Apolo deu continuidade, ensinando o que o apóstolo Paulo começou a ensinar, falando que Jesus Cristo é o caminho, que só em Jesus Cristo há salvação, aprofundando mais esse ensino do apóstolo. Então perceba que o apóstolo Paulo, ele diz, eu plantei e Apolo regou. Então, existem os que plantam e os que regam. É muito interessante entender isso. Existem as pessoas que têm um chamado para preparar a terra, falando em sentido figurado no termo espiritual, prepara a terra. Existem pessoas que semeiam na terra, existem pessoas que regam a terra, e existem pessoas para colher o fruto. Então, cada um tem o seu chamado, e todos os chamados são importantes. Aqui, Paulo não fala que porque ele plantou, o chamado dele é mais importante do que Apolo que regou. E nem diz que o chamado de Apolo, porque Apolo regou, é mais importante do que o de Paulo. Mas Paulo fala que os dois são cooperadores de Deus. Mas ele deixa claro que cada um receberá sua recompensa segundo a obra que realizou. Mas não há competição no reino de Deus. Há uma diversidade de dons, mas cada um é chamado para o que Deus vocacionou. Então uns plantam e outros regam. Então nem todos são plantadores de igreja. Embora você de repente possa não ter esse chamado para plantar igreja, mas assim como eu, a vida do apóstolo Paulo vai te constranger também para que você viva o chamado que Deus tem vocacionado você de forma excelente, com zelo, com obediência e por amor a Deus. Pois bem, dito isto, veja comigo agora o segundo subtópico, uma gloriosa obrigação. A palavra gloriosa me chamou muito a atenção, porque de fato é glorioso poder servir a este Deus, ser o embaixador de Cristo para anunciar as boas novas. Paulo ele sabia muito bem deste privilégio. Paulo ele sabia muito bem disto. Ele se sentia honrado por ser um servo do Senhor Jesus Cristo. Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, ele vai falar, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque é no Evangelho de Cristo que se revela a justiça de Deus, de fé em fé, e o justo viverá da fé. Então ele deixava muito clara a posição dele. Paulo, ele se sentia privilegiado por servir o Senhor Jesus, por ser o embaixador de Cristo, a propagar a palavra no reino, para o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. E é uma honra e um privilégio para mim e para você também servir ao Senhor. Mas todo privilégio, toda honra, tem as suas responsabilidades. Tem gente que quer os privilégios, mas não quer os encargos deste privilégio. E Paulo sabia dos encargos que tinha neste privilégio, desta gloriosa obrigação. Paulo ele vai falar no capítulo de número 9 de 1 Coríntios, versículo de número 16. Está aqui na leitura do segundo subtópico. Ai de mim se não anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é imposto a ele por obrigação. Ele sabia da obrigação, dos encargos que ele tinha. E Paulo, ele fez isso com toda a motivação, com todo o zelo possível. Paulo se sentiu honrado. E Paulo sabia muito bem que a quem mais é dado, mais será cobrado. A quem mais é confiado, mais lhe será requerido. Paulo sabia disso. E que eu e você possa saber disto também. Que nós possamos, assim como diz aqui na leitura, ter um compromisso com Cristo. O compromisso de Paulo com os gentios, povo que não era judeu, refletia no seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo, porque foi o Senhor Jesus Cristo quem o enviou. Então devemos ter compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Fazer a obra de Deus sem compromisso, Deus não recebe. Tem que haver um compromisso com o Senhor da obra, para fazer a obra dele. Não é de qualquer jeito, não pode ser relaxadamente. Tem que ser com zelo, com cuidado, com obediência. Mas
Você pode estar se perguntando, mas o que eu faço para ter compromisso para fazer a obra de Deus? Quando eu sei que eu estou tendo compromisso? É você não enterrar o talento que Deus te deu. É você usar o que Deus te deu para a glória dele. Pois bem. Agora veja comigo o terceiro subtópico, que diz assim: plantação de igreja, uma parceria. O apóstolo Paulo diz que ele plantou, e diz que Apolo regou, no capítulo 3, versículo 6 de 1 Coríntios. Mas quem deu o crescimento é Deus. E Paulo conclui assim: nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Então, toda obra para ter sucesso tem que ser na dependência de Deus, fazendo segundo a vontade de Deus. Eis aí o termo de parceria. Mas eu queria destacar algo mais ainda e aprofundar um pouco acerca disso. No versículo 9 de 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo fala que somos cooperadores de Deus. Irmãos, que privilégio é este que temos. Deus, irmãos, ele não precisa de nada. Ele não depende de nada, porque ele é o Todo-Poderoso. Se ele quisesse, ele realizaria tudo. Como ele pode, porque ele é o Todo-Poderoso. Mas porque assim Deus quis, ele realiza os seus desígnios por meio da igreja. Que privilégio! Por meio da igreja, Deus realiza a sua obra. Você deve estar lembrando também, assim como eu, das palavras do Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo de número 14, 15 e 16. Ele fala para os discípulos dele: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E no versículo 16 ele diz: que a vossa luz resplandeça, para que os homens, as pessoas vejam as vossas boas obras e o vosso Pai que está nos céus seja glorificado. Então Deus, porque assim Ele quis, Ele não depende, mas Ele quis por meio da igreja realizar os seus propósitos. Que privilégio nós temos, meus amados irmãos. Eu e você somos cooperadores de Deus, participando do contínuo e progresso do reino de Deus. Então nós trabalhamos para o reino de Deus, nós fazemos isso e cooperamos com Deus, porque através da igreja Deus realiza os seus desígnios eternos. Mas só deixando bem claro, Deus não depende, mas porque assim Ele quis, por meio da igreja, Ele realiza a sua obra. Amém? Segundo ponto, nos diz assim: Antioquia é o ponto de partida para o crescimento da igreja. Primeiro subtópico: uma igreja missionária. Então vemos que a igreja de Antioquia ela se torna um ponto de partida, primeiro, porque é uma igreja missionária. Mas deixe-me destacar algo mais: era uma igreja aberta a Deus. Em que sentido? A igreja de Antioquia era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores. Ou seja, havia pregação e o ensino da palavra, pois haviam profetas e doutores. E os irmãos vão perceber que do Atos 13, do versículo 1 ao 3, vai falar que era uma igreja que buscava a face de Deus em oração e com jejum também. Vai falar que era uma igreja sensível à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala: apartai-me para mim Barnabé e Saulo. Era uma igreja que era sensível à voz do Espírito Santo e que também obedecia à voz do Espírito Santo, porque no versículo 3 vai falar que a igreja, tendo orado e jejuado, impôs as mãos sobre Barnabé e Saulo e os despediram para a obra que o Espírito Santo estava chamando eles, a obra missionária. Então percebam uma coisa: era uma igreja sensível à voz de Deus, uma igreja que obedecia à voz de Deus, aberta a Deus, que havia ensino da palavra, pregação da palavra. Era uma igreja centralizada na palavra. Note comigo que o Espírito Santo envia Paulo e Barnabé e a igreja em cooperação os envia também. Então, se o Espírito Santo não falasse para enviar, a igreja não enviava. A igreja só enviou porque o Espírito Santo mandou. Percebe a cooperação que houve? Seguindo a liderança de Deus na pessoa do Espírito Santo. Agora é muito interessante que o Espírito Santo ele se manifesta numa igreja que é centrada na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. Se manifesta uma igreja que busca a Deus com oração e jejum. Então essa igreja se tornou o ponto de partida para a primeira viagem missionária, além dos horizontes, por assim dizer.
E perceba comigo que ela se tornou ponto de partida também porque era uma igreja internacional. Era uma igreja de outras etnias, de outras tribos, de outros lugares. O que isso me ensina? Me ensina que o evangelho não é exclusivo. O evangelho ele não é exclusivo só para os judeus. O evangelho ele não é exclusivo só para uma raça, uma tribo ou uma etnia. Não. O ponto de partida da igreja de Antioquia também me ensina, pelo fato da igreja ser internacional, ter pessoas de outras nações, que o evangelho ele é inclusivo, é para toda a humanidade, para que todo aquele que crê no evangelho do Senhor Jesus Cristo, receber essas boas novas em Cristo Jesus, não venha perecer, mas ter a vida eterna. Pois bem, aqui vai falar agora da primeira viagem missionária de Paulo, que foi com Barnabé, e também da segunda viagem missionária. Permita-me pular para o segundo subtópico, falando da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Na primeira viagem do apóstolo Paulo, como os irmãos bem sabem, ele foi com Barnabé. Já vimos isso em aulas anteriores, né? E a viagem foi bem sucedida, mas não foi somente com Barnabé de início. Foi Barnabé, Paulo e João Marcos, que era primo de Barnabé. João Marcos é aquele que escreveu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que está na nossa Bíblia escrito Marcos, tá? Ele era primo de Barnabé. Ele também vai nessa primeira viagem com Paulo e Barnabé. Mas por algum motivo, em um determinado momento, porque ir para uma missão, por mais que seja na vontade de Deus, na direção de Deus, isso não nos isenta de dificuldade. E foi travado, foi com dificuldade que eles levaram o Evangelho, Paulo e Barnabé. E por algum motivo, de tão aperto que foi isso, e a Bíblia não relata o motivo, mas João Marcos, ele os abandona nessa missão. Ele não continua. E quando Paulo chama Barnabé para fazer a segunda viagem missionária, porque na segunda viagem missionária não é Paulo e Barnabé mais, embora a primeira viagem missionária foi um sucesso. Por quê? Justamente por causa de João Marcos. Pelo fato de João Marcos ter abandonado eles na primeira viagem missionária, Barnabé queria levá-lo na segunda também. Paulo não achou justo e não queria levar João Marcos. Não achou justo levar aquele que os havia abandonado. Mas Barnabé, ele preferiu se indispor com Paulo ao desistir do primo dele, João Marcos. E vai dizer que houve tal contenda entre os dois que eles não puderam andar mais juntos. E Barnabé toma seu primo João Marcos e vai para Chipre, numa viagem missionária. E Paulo toma Silas e toma também depois a Timóteo e a Lucas. E Paulo parte para a segunda viagem missionária, tá? Então esse é o motivo de Paulo e Barnabé não andarem mais juntos, desde a segunda viagem missionária em diante. Pois bem, na segunda viagem houve uma mudança sobre o projeto que Paulo tinha. O projeto de Paulo era ousado. Paulo queria evangelizar toda a Ásia. Mas só que o projeto de Deus era outro. Aprove a Deus que Paulo fosse para a Macedônia, para a Europa evangelizar. Vai dizer a palavra de Deus no capítulo 16 de Atos, que Paulo foi pedido de pregar o evangelho. E aí no versículo 16, no capítulo 16, versículo 9 de Atos, Paulo vai ter uma visão de um homem falando para ele passar a Macedônia. E Paulo vai dizer que entendeu com isso que o Senhor os chamava para evangelizar lá na Europa, na Macedônia. E Paulo, ele larga todo o seu projeto, todo o seu empreendimento e toma posse do projeto de Deus. E isso é muito simples, porque os planos de Deus, os projetos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. As estratégias de Deus são melhores que as nossas. E Paulo abraça o projeto de Deus, embora não isentou também de dificuldades, mas só que foi sucesso. Paulo também plantou igrejas. E neste momento, Paulo plantou igrejas em Filipos, Tessalônica, Corinto, Éfeso e outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto desse serviço do apóstolo Paulo de evangelização. Mas perceba que o dono da obra é Deus, quem direciona é Deus. Paulo foi direcionado pelo Espírito Santo. É Deus quem continua a nos direcionar nos dias de hoje. Deus, ele não para de direcionar a sua igreja e não parará. Aquele que anda sem a direção de Deus vai falhar, mas aquele que anda, que é sensível à voz do Espírito Santo para obedecê-lo, certamente será bem-sucedido. Que eu e você possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo e que não sejamos desobedientes ao que ele tem na minha e na sua vida. Pois bem, partindo para o ponto 3,
Características de um plantador de igrejas. Como vemos em Paulo, um plantador de igreja já deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Aqui eu abro um parênteses para o que eu disse lá no primeiro subponto, falando que nem todos têm um chamado para plantar igreja. Cada um tem um chamado distinto. Paulo ele tinha certeza que isso também fazia parte do seu chamado, de plantar igrejas, de ir a lugares onde o evangelho não havia sido anunciado para semear a palavra da fé, falar do evangelho, das boas novas do Senhor Jesus Cristo e ali plantar uma igreja. Então perceba que Paulo tinha certeza. Se você tem certeza deste chamado, não tenha medo de ir adiante quando Deus te enviar. Mas é muito sério isso, o Deus que chama é o Deus quem confirma esse chamado. Deus nos chama e confirma esse chamado. Ele não deixa você na dúvida. De repente eu posso estar me dirigindo a uma pessoa que tem dúvida quanto ao seu chamado, que não tem certeza do que fazer. E eu tenho uma resposta para que você saiba qual é o seu chamado, para que você venha a ter certeza do seu chamado. Busque a Deus em oração. Peça a Deus, pergunte a Deus. Deus é o mais interessado em te revelar a vontade dele, o chamado dele, em confirmar este chamado na sua vida. Perceba que quando o Senhor Jesus se revela a Paulo no caminho de Damasco e fala a ele acerca de algumas coisas e ainda fala que anunciaria a ele depois o que ele havia de fazer, Paulo, quando entra em Damasco, ele fica na casa de Judas e ele fica orando, ele está orando há 3 dias e jejuando, ele persevera nisso, com jejum e oração durante 3 dias, irmãos. Claro que ele não ficou direto ali de joelhos, mas ele jejuou e buscou a Deus em oração. E Deus envia Ananias para confirmar, para lhe declarar com mais exatidão as coisas que Cristo já havia declarado. E Cristo continuou ainda a declarar no decorrer do ministério dele. Busque a Deus em oração, pergunte a Deus. Ele é o mais interessado em confirmar o chamado dele para a tua vida. Ou se você ainda nem faz ideia do que você foi chamado, não tenha dúvidas que Deus tem um propósito para a tua vida. Busque a Deus em oração, que certamente, sem dúvida, Ele te revelará. Para cada pessoa, acontece de forma diferente. Para alguns, Deus usa um irmão, um pastor. Então, Deus ele vai te confirmar através de uma visão, mas Ele vai deixar isso claro. Ele vai deixar isso muito claro para você, você não vai ter dúvida. Mas busque a Deus em oração. Ainda falando aqui do primeiro subtópico do terceiro, motivado pelo chamado. Paulo, ele era motivado pelo chamado que Cristo o chamou. Agora perceba uma coisa, eu queria destacar uma lição aqui muito importante. A motivação de Paulo era em agradar a Cristo, em obedecer a Cristo por amor a Cristo. Essa era a motivação do apóstolo Paulo. Qualquer motivação que não seja essa para realizar o chamado de Deus em nossas vidas, está errado. Se você fizer a obra de Deus por qualquer outra motivação que não seja para a glória dele, você estará fazendo aquelas obras que Paulo diz, de palha, madeira e feno, que quando passar pelo fogo se deteriorará. Nós devemos fazer a obra de Deus por amor a Ele, para a glória dele. Este deve ser a motivação do nosso chamado. Mas vendo ainda o segundo subtópico, experimentado no deserto da vida. Já estudamos em aulas passadas acerca do momento em que Paulo passou um período de 3 anos no deserto da Arábia. Vemos essa referência em Gálatas capítulo 1, no versículo 13 e 14, se não me falha a memória. E ele passa 3 anos ali sendo preparado, podemos dizer assim, num seminário intensivo com o Senhor Jesus Cristo. Se ele não passou 3 anos como os 12 apóstolos aprendendo com Cristo, ele foi para a Arábia passar 3 anos aprendendo com Cristo agora, nesses 3 anos de um seminário com ele. Pois bem, mas só que Paulo também passou pelos desertos da vida, que foi uma forma de prepará-lo para ele exercer com excelência o chamado que Deus o tinha vocacionado. Porque, embora fosse o apóstolo Paulo, ele não foi isento do processo de amadurecimento. Assim como todos nós passamos por esse processo de amadurecimento, o apóstolo Paulo também passou. Deus, antes de usar, ou antes do apóstolo Paulo ser o apóstolo que ele foi, ser o plantador de igrejas que ele foi, um apóstolo cheio do Espírito Santo, usado de maneira tremenda nas mãos de Deus, primeiro Deus trabalhou nele, para depois trabalhar através dele. Perceba isso comigo. Deus ele está mais interessado em quem você é
do que o que você faz para Ele. Antes de você fazer o que Deus quer que você faça, você precisa ser o que Deus quer que você seja. E Deus, Ele entende melhor do que ninguém de ser humano. Deus, Ele nos conhece melhor do que ninguém, melhor do que nós mesmos. Deus, Ele sabe como trabalhar e como tratar com cada um de nós, e é para o nosso bem. Perceba que não foi diferente na vida de José. Antes de José ser usado como instrumento nas mãos de Deus para governar o Egito, e por intermédio dele muitas vidas não virem a perecer, Deus o levou para a escola do deserto. José aprendeu na escola do deserto a depender totalmente de Deus. Na escola do deserto, José foi humilhado, ele aprendeu a não humilhar ninguém. Na escola do deserto, José foi traído pelos irmãos, foi traído, foi caluniado. Ele aprendeu a perdoar. José, na escola do deserto, aprendeu a ser manso e humilde de coração. Por quê? Porque Deus tratou com José antes de dar o cargo a ele, antes de usá-lo como instrumento. E perceba que quando José reencontra os seus irmãos, José não os trata com ira, com mágoa, não, mas com mansidão, com amor. Porque ele passou pela escola do deserto. Para que o teu nariz ou o meu nariz não se empine, é necessária a escola do deserto. Porque quando Deus vinha te usar, para que o nosso nariz não queira se empinar. Mas que saibamos isso, que é para a glória dele, que é por ele e para ele. Então é necessária a escola do deserto. Há um momento de preparação até o momento de realizar este chamado de Deus. Pois bem, terceiro subtópico e último. A igreja segundo as Escrituras. Permita-me aqui um pouco focar acerca do que o pastor Elianai Cabral escreveu aqui neste tópico. Uma igreja tem que ser segundo as Escrituras. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Escrituras. Uma pessoa que levanta a igreja sem levar em conta as Escrituras está errando. Nem tudo que dá certo é bíblico, nem tudo que está dando certo quer dizer que é vontade de Deus. Note comigo que eu grifei aqui, nas Escrituras vemos que a igreja, o templo de parede, é um lugar, um local onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. A igreja, falando aqui de templo, de uma parede que é levantada, um lugar que é separado, que é santificado ali para buscarmos em reunião dos santos a Deus. É um lugar onde a igreja, o servo de Deus, o servo de Jesus se reúne para buscar a Deus, para ter um relacionamento com Ele, para ouvir o conselho da parte dele, uma exortação, uma correção, uma pregação, uma doutrina. Na igreja é um lugar de entoarmos hinos, de adorarmos a Deus em comunhão com os demais irmãos, tá? A igreja é um lugar de se relacionar com Deus. Não é para fazer outras coisas. O propósito da igreja é para buscarmos a Deus em adoração, para buscarmos a Deus no coletivo, para se relacionar com Ele. Pois bem, uma igreja segundo as Escrituras também é uma igreja onde há amor pelo pecador. A igreja é aquela que abraça o pecador, a igreja é aquela que acolhe, a igreja não expulsa ninguém, a igreja segundo as Escrituras. Mas perceba que amar o pecador não significa amar o pecado dele. A igreja deve amar o pecador, deve abraçar o pecador, mas deve abominar o pecado. Porque nós devemos seguir os padrões que Deus quer que sigamos. Deus, ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E devemos ser imitadores de Deus. Devemos amar o pecador, mas abominar o pecado. Amar o pecador não é compactuar com o pecado. Amor não significa concordar com tudo. Amor significa querer o bem da outra pessoa e é dizer não, e é dizer que é errado. Todas as pessoas são livres para vir para a igreja. A igreja é um lugar aberto, é um lugar público para as pessoas virem e buscarem a Deus. Mas para ser um membro, para fazer parte de um grupo, para fazer parte de um cargo, essa pessoa tem que estar à luz da Bíblia Sagrada. Se ela quer ser reconhecida pelos membros, ou como membro, como discípulo de Cristo, como membro da igreja, ela precisa abandonar o pecado, abandonar os maus caminhos e se converter dos maus caminhos. Não tem como uma pessoa que não abandona o pecado fazer parte de um cargo ou de um grupo da igreja. Uma igreja ainda segundo as Escrituras, eu grifei aqui, expulsa demônios. Uma igreja segundo as Escrituras, ela não dá legalidade para uma pessoa que está possessa de demônio falar. Isso é antibíblico. Se há uma manifestação de demônio, a gente expulsa em nome de Jesus.
Outro se ainda, pregação fiel à palavra de Deus. Uma igreja segundo o padrão das Escrituras é um local onde há fiel pregação da palavra de Deus. Não é outras coisas. Não é pregar a si mesmo, não é anunciar a si mesmo, não. É pregar a palavra, é ser fiel às Escrituras. E se essa igreja é fiel às Escrituras, segue o padrão das Escrituras, vai anunciar Cristo, porque Cristo é o centro das Escrituras. As Escrituras se convergem a Cristo. Cristo é o centro dela. Mas uma igreja ainda num padrão das Escrituras é uma igreja que persevera na palavra e na oração. Persevere na palavra e na oração. Não precisa inventar modinha, não precisa inventar baile, gospel para atrair os jovens. Não. Persevere na palavra e na oração. A palavra é suficiente. A palavra não precisa de mais alguma coisinha para segurar pessoas, para atrair pessoas. Não, só pregue a palavra da forma fiel e persevere em oração. A palavra, ela é suficiente. Cristo ele é suficiente para os novos convertidos e suficiente para os maduros na fé. Pregue fielmente a palavra e persevere em oração. A igreja segundo as Escrituras é uma igreja que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas. Não é em nome de Pedro, Paulo, João, não. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo as Escrituras. A gente pode ver isso em Mateus 28, versículo de número 19. Outro sim ainda, a igreja segundo as Escrituras é uma igreja que se reúne também para, no momento do culto, cumprir a ordenança de Cristo de ter a ceia do Senhor, que ele falou para fazermos isso em memória dele. Porque todas as vezes que comermos o pão que simboliza o corpo de Cristo e bebermos o cálice que simboliza o sangue de Cristo, estaremos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Anunciamos a morte do Senhor e também a sua ressurreição pela ceia que o Senhor instituiu para que nós fizéssemos. E por fim, se essa igreja, ou o lugar que a pessoa levantou do templo, se reúne nos padrões da Bíblia, da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, não tenha dúvida que vai haver crescimento. Mas crescimento sadio, não só crescimento de aparência. Porque como lemos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, embora Paulo plantou, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. E só há crescimento aonde a Palavra de Deus tem a primazia, aonde vivemos segundo a Palavra de Deus, que é a vontade dele. Amém? E agora eu concluo dizendo e esperando que, através da vida do apóstolo Paulo, da forma que ele desempenhou esse ministério de plantar igrejas com excelência, possa te motivar a, com excelência, com zelo, com amor, a viver o seu chamado, a sua vocação para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma boa aula. A paz do Senhor.